Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ária, sou taróloga e oraculista, e eu o convido para mais uma leitura. Hoje vamos ler uma mensagem da deusa Hecate, uma mensagem que a deusa quer falar para você nesse momento da sua vida. Pode ser no momento que esse vídeo saiu, não importa, no momento que você estiver assistindo, a mensagem conta. Então nós temos 3 opções. Temos a primeira opção, que é a vassoura de bruxa. A segunda opção é o olho de tigre preto. E a terceira é a turmalina negra. Então hoje nós vamos usar o Everyday Witch, as cartas Claw e o Moonology. Então pode pausar o vídeo, respirar bem fundo por um momento e escolher a opção que mais te chamar a atenção. Então vamos para a primeira leitura. Se você escolheu a primeira opção, a vassoura de bruxa, essa é a sua leitura. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Convido você a se inscrever para assistir mais vídeos como esse. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, uma leitura geral, então nem tudo vai bater com você. Eu peço que absorva só o que faz sentido para você nesse momento. E se você quiser uma leitura específica para você, específica para sua energia, meu contato está aí embaixo na descrição. É só mandar uma mensagem pelo WhatsApp que eu respondo e explico como funciona as minhas consultas. O 4 de ouros, a lua, 4 de paus. Tá bom, de cara aqui eu vejo que você tá num momento de resguardo, de medo, na verdade. Parece que você tá com medo de enfrentar alguma coisa, ou você tá se guardando com relação a uma situação, alguma coisa que talvez esteja acontecendo, ou algo que vai acontecer ainda, e que você tá com medo disso, dessa situação. Você tá com medo do que pode vir, porque você não conhece, seria o desconhecido, né? Seria coisas que você não sabe o que esperar, são coisas que você nunca... Talvez uma situação inédita pra você, ou enfim, é algo desconhecido e que você tá com muito medo de enfrentar esse desconhecido. Que pode acontecer muita coisa, você tem medo que aconteça coisas, que você se veja em situações que não são agradáveis. Então você tá se segurando assim pra evitar essa situação. Tá tentando fazer o possível pra evitar. Você tá se segurando pra evitar ao máximo essa situação. O máximo que você conseguir. Só que eu sinto que não é algo que vai dar pra você evitar. E não só isso. Não sinto que vai ser algo ruim. Eu acredito que uma vez que você se abrir para essas novas situações, essas novas oportunidades, você vai descobrir muitas coisas boas. Você vai descobrir que, na verdade, tem muita coisa agradável nesse caminho. Então, assim, pode ser que tenha coisas que não sejam bacanas, ou coisas que... Assim, você sabe mais ou menos como é e que não é exatamente agradável, só que você só vai conseguir alcançar essas bênçãos, alcançar essa cena agradável, se você se abrir. Quer dizer, se você se abrir para essa situação, para essas coisas, muitas coisas boas vão vir disso, e que são coisas assim que só vão vir dessa situação, entende? Só vão vir se você se abrir para isso especificamente. E pode ser que nem seja algo que eu acredito aqui que você tá achando que é muito mais do que realmente é, tipo, aumentando a parte ruim. Talvez seja muito mais do que realmente é, mas pro lado bom também. Pode ser que seja algo muito mais tranquilo do que você imagina, inclusive. Pode até ser que, por exemplo, você tá com muito medo de uma situação específica
Só que assim, se você se abrir para essa situação, as coisas vão ficar mais fáceis e pode ser que nem aconteça de fato, entende? A questão é você se fechar para isso e de certa forma isso tá te atrapalhando. Tá atrapalhando você a chegar até aqui. Eu sinto que essa cena agradável aqui tá muito próxima de você, só que você tem que sair de onde você tá. Então, esse moço aqui tá numa casa, num castelo, tá dentro de um lugar todo trancado, todo fechado. Só que no lado de fora tá acontecendo isso aqui. E ele tá simplesmente ignorando e prefere ficar ali no cantinho dele. Entende? Ele precisa se abrir pro desconhecido pra poder descobrir essas coisas boas aqui. Mesmo no desconhecido, tem muita coisa boa. Que você só vai descobrir se você for atrás disso. Se você se abrir pra isso. Então, assim, é uma coisa que depende de você também, né? Ó, 10 de copas. 7 de ouros. E o rei de copas. Olha lá, a felicidade. Toda uma felicidade que tá ali pertinho dele. Ele só precisa ir até lá. Ele só precisa fazer o esforço de ir até o lugar, de ir até... de fazer essas coisas mínimas que ele não quer se abrir. Talvez não seja tão mínimo assim, mas são coisas que precisa se abrir pra chegar até lá. Pra chegar onde quer, pra chegar num lugar muito mais interessante do que você tá atualmente. E assim, existem percalços, né? O 7 de ouros, ele sempre vem pra lembrar que é um caminho com obstáculos, que você vai errar, que você vai acertar também, que você precisa fazer tentativas, que você precisa fazer esforços para fazer algo dar certo, né? Então, um trabalho, por exemplo, você tem que tentar várias e várias vezes até fazer dar certo. E vai dar certo. Se você se esforçar, vai dar certo. Principalmente se você se esforçar, no caso, né? Mas aqui eu vejo muita coisa boa nesse caminho. Eu vejo muita coisa boa no seu alcance. Muito no seu alcance. Só que precisa de você mudar essa mentalidade, talvez, ou mudar... ou querer. Simplesmente querer. Simplesmente querer chegar nesse 10 de copas. Esse rei de copas também me faz pensar assim que tá muito perto. Tá muito perto, ele olhando assim nessa luneta. Ele vê, o negócio, as coisas estão ali. Só precisa chegar até lá, só precisa fazer um esforço pra conhecer esse caminho e conseguir alcançar isso tudo, basicamente. Vou pegar mais 3 cartas. A morte. O pajem de copas. O 10 de espadas. De repente mudou as coisas aqui, né? Calma aí. Olha, o que eu vejo nessas 3 cartas é, na verdade, um fim de ciclo. Então, assim, eu acredito que o lugar que você estava até então simplesmente é um lugar que não cabe mais você. Que você não cabe mais, que não cabe a você, que, enfim, não tem mais serventia pra você. E provavelmente tem causado algum nível de sofrimento pra você estar aí até agora. E, quer dizer, continuar nesse lugar é um certo sofrimento pra você. Tem as suas partes boas, mas tem um sofrimento. Porque, como eu disse, não existe mais crescimento aqui. Não existe pra onde você ir. Como se estivesse, assim, nesse quarto aqui dessa primeira carta, e tivesse trancado num quarto pequenininho, ou trancada. E onde você tem... Pra onde você vai aí dentro? Não tem mais pra onde ir. Entende? Então você precisa dar um fim nesse ciclo pra você poder crescer. Você precisa dar um fim nesse ciclo pra você poder crescer, pra você poder alcançar essas felicidades aqui. O 10 de espadas, pra mim, nessa posição, vem muito como
o final desse sofrimento. Ainda mais com relação à morte, né? Então, é uma morte de um ciclo, uma morte de uma situação, o fim desse ciclo. E aqui com esse pajem de copas, eu acredito que é muito algo relacionado a talvez um amadurecimento da sua parte. Então, por exemplo, pode ser uma situação que você mora na casa dos seus pais, mas você, por mais que seja agradável com relação aos benefícios que tem com relação a isso, né? Você não paga conta, sei lá, não faz mercado, coisa assim. Por mais que tenha esses benefícios, existe esse sofrimento por você não ter mais pra onde crescer, por você não ter mais pra onde se expandir dentro desse local, entende? Então aqui o que precisa acontecer é justamente pôr um ponto final aqui. Cortar essa linha. Cortar essa linha e partir pro próximo ciclo. Você tem medo. Eu sei que você tem medo desse desconhecido, do que pode acontecer, do que pode não acontecer, porque existem muitos riscos, né? Realmente. Mas acontece que se você não enfrentar esses riscos, você só vai ficar estagnado ou estagnada. Vai ficar nessa situação até você decidir encerrar isso. Entende? Então, por mais que você tenha medo, é algo que é muito melhor você enfrentar. Acabar logo com esse medo, né? Assim, enfrenta de uma vez e chega lá e vê que nem é tudo isso. Pelo menos, né? Ou vê que tem coisa sim, mas simplesmente tem benefícios. São benefícios que vão ser muito, muito melhor se você tiver esses benefícios do que você continuar onde você tá e ficar estagnada. Ou estagnado, né? Então aqui Hecate vem dizendo que tá na hora de você encerrar esse ciclo. Tá na hora de você pôr esse ponto final e partir pro próximo ciclo, pra próxima fase, pra isso que você tá com medo de fazer, mas que você sabe que existem benefícios, sim. Você, apesar dos medos, você sabe que existem esses benefícios. Você tem que pôr esse ponto final pra poder crescer, de fato. Pra você poder crescer, pra você se expandir. E não ficar parado no mesmo lugar. O medo faz parte. O medo faz parte, mas cara, você consegue. Você consegue passar por isso. Eu não vejo muita dificuldade com relação a isso, inclusive. De você enfrentar essa situação de fato. Quer dizer, uma vez que você estiver ali enfrentando, eu acredito que não vai ter dificuldades tão grandes. É mais esse primeiro momento. É mais esse primeiro momento de se expor a essas situações novas. Mas depois você pega o jeito. Você vai pegar o jeito e você vai se sentir bem pra caramba. Você vai alcançar muitas coisas boas que eram as coisas que você tava sonhando desde sempre. Só basta ter um pouquinho de coragem. O silêncio. A névoa. Os gêmeos. Eu senti de pegar mais uma. E a última carta foi o vento. Peço desculpas pelos cortes, mas enfim. Olha, eu vejo nesses gêmeos como se fosse você. Os dois fossem você. Um fosse a sua parte que é voltada para a luz, a sua parte consciente, e a outra a sua parte inconsciente. Então, assim, eu vejo aqui assim, nessa parte consciente existem esses medos seus, talvez medo de não saber lidar com essas situações, essas coisas desconhecidas, mas que na verdade você tem um lado seu que você não conhece. Tem um lado seu que você não conhece também. Mas que esse lado
mas que esse lado consegue sim enfrentar todas essas questões. Quer dizer, existe um medo da sua parte de não saber lidar, mas na verdade você consegue sim. Você só não sabe. Você só não sabe que você consegue porque você não conhece esse seu lado tão bem. Por causa de nunca ter passado por situações parecidas, talvez. Mas existe um lado seu adormecido aqui que vai saber lidar. Que vai dar um jeito de lidar, que vai se virar. A névoa, eu vejo muito como essa situação de você não enxergar, assim, o que tá um palmo, assim, da sua frente. Você não enxerga nada à sua volta. Tá tudo ali. Tudo ali é o desconhecido. Tudo você vai ter que ir descobrindo aos poucos o que é, como é. Mas aqui eu consigo imaginar uma situação. Eu vejo essa névoa toda em volta de você, mas depois que você começa a desbravar ela, você dá esse primeiro passo e vai ali aos poucos tentando entender por onde caminhar, o que você pode fazer, o que não pode, sei lá. E quando você for se acostumando com isso, aparece esse vento que limpa toda essa névoa. E aí você passa a enxergar tudo aquilo que tá na sua volta, inclusive por onde você passou. E você percebe que, olhando pra tudo, você pode até pensar que, nossa senhora, foi bastante coisa que eu fiz. Foi uma mudança gritante. Mas agora, assim, olhando pra tudo, você vê que não é tão grande coisa assim, que você chegou longe pra caramba. E que toda aquela área ali agora é conhecida por você. Então, antes o que era um lugarzinho pequenininho que você tinha um domínio, que você conhecia, que você era só esse lugar que você ficava, passou a ser um lugar muito maior, um lugar muito mais aberto. Passou a ser esse lugar muito maior do que o que você conhecia antes. Você vai sentir esse crescimento que você teve por esse caminho. Você vai perceber que valeu a pena pra caramba, porque você finalmente saiu daquele quartinho pequenininho e conheceu o mundo inteiro. Um mundo novo. Um mundo novo inteiro, no caso. Vamos ver as mensagens do Moonology. Basicamente, nessa leitura, a Hecate está te convidando para se expandir. Para expandir o seu mundo. Expandir você, a sua experiência, o seu conhecimento. Expandir tudo em você. Tenha o seu tempo para respirar. Trabalhe pelos seus medos. Pelos seus medos? Trabalhe os seus medos. Fica melhor assim, né? Segure a visão. Nada está... Como é que era aquela expressão? Nada está cravado em mármore? Ou é na pedra mesmo? Enfim. Essas primeiras duas cartas eu vejo como... Assim, tem um momento para respirar, para se preparar, para então enfrentar não só o desconhecido como esses medos, né? Enfrentar o seu medo, enfrentar os seus medos de enfrentar esse desconhecido. Enfrentar os seus medos de desbravar esse desconhecido, né? Essa aqui, falei segura a visão, mas acho que uma tradução melhor seria mantenha a visão, a sua visão. Eu vejo como para você se manter em foco, manter focada ou focado, você ter foco do que você quer, de enfrentar esses medos, de enfrentar esse desconhecido, mas sem se perder no caminho, sabe? Você tem um objetivo com isso. Você tem um objetivo aqui, então mantenha esse foco, que isso também vai te ajudar a vencer esses medos e te manter nesse caminho até você conseguir chegar onde você quer chegar. E bom, nada está cravado em pedra, então essa carta aqui
Eu vejo ela muito como um, como posso dizer? Eu vejo muito ela como o caminho, o caminho que você trilha. Qualquer caminho, na verdade, mas esse também, né? Simplesmente não tem nada determinado especificamente pra você. Talvez você espere assim que seja algo que já está determinado, que você espera que o universo já tem todo esse caminho traçado pra você, mas não é bem assim. Esse caminho é você que vai traçar, é você que vai desenhar ele aos poucos, conforme você vai andando, conforme você vai descobrindo o caminho e decidindo pra onde você vai, o que você vai fazer ou não. Então, assim, não precisa ter medo. Você tem medo do desconhecido, mas aqui tem tantas possibilidades, mas tantas possibilidades. Eu acredito que aqui o que é mais importante é você manter realmente esse foco de ir atrás do que você quer. Ir atrás do crescimento que você procura. Ir atrás das bênçãos que você quer alcançar. Que se você manter esse foco, você vai chegar onde você quer chegar. Então, assim, tenha fé e só vai. Vai na coragem. Planeja, pode planejar se você quiser, só que não fica travada ou travado nesse planejamento. Você planeja e vai. Só vai, entendeu? Hecate aqui pede que você enfrente. Que você enfrente. E eu sei que você sabe do que se trata. Você sabe muito bem do que se trata. E provavelmente é uma coisa que você teve esse medo todo até agora de enfrentar, mas você sabe que vai ter que acontecer. Você vai ter que passar por isso, porque para alcançar o que você quer, precisa passar por isso. É só ter coragem e traçar e trilhar o seu próprio caminho. Basicamente é isso. Bom, isso é tudo que eu tinha pra vocês, grupo 1. Espero que tenham gostado do vídeo e da mensagem. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário. Se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse. Eu agradeço muito pela sua presença e até a próxima. Se você escolheu a segunda opção, o olho de tigre, essa é a sua leitura. Se você é novo no canal, te convido a se inscrever para assistir mais vídeos, assistir mais leituras como essa. Seja muito bem-vindo. Lembrando sempre que essa é uma leitura coletiva, uma leitura geral. Então nem tudo vai bater com você. Eu peço que absorva só o que faz sentido para você nesse momento. E se você quiser uma leitura específica para você, é só mandar uma mensagem no meu WhatsApp que tá embaixo na descrição. Mandar uma mensagem, eu respondo e te explico como é que funcionam as minhas leituras, tá? O Pajem de Paus, a Roda da Fortuna, 8 de Paus. Eu vejo muito movimento nessa situação. Acredito que você tá no meio de algo, tá fazendo alguma coisa, indo pra algum lugar. E já aconteceu várias coisas. Aconteceram coisas inesperadas e coisas desagradáveis ou coisas que você teve que lidar e obstáculos, né? Mas você tá indo. Você tá confiando que tem que continuar, tem que terminar. Tem algo que você quer alcançar aqui, tem um lugar que você quer chegar. E esse 8 de paus também me mostra que as coisas vão acontecer bem rápido. Já tá acontecendo, né? Pois ainda vai acontecer mais coisas. Talvez até você chegue no final desse caminho, nesse objetivo que você tá procurando, bem rápido até. Você tá fazendo um processo de mudança, grupo 2? Um processo de mudança de casa?
De repente você tá procurando uma casa pra se mudar, pra morar, pra alugar. Me parece que você tá deixando o lugar que você tava, que você morava, pra ir pra outro. Simplesmente assim. E eu acredito que foi uma mudança assim meio que de surpresa, meio que de... Nossa, de repente teve que se mudar. De repente teve que ir pra outro lugar porque aconteceram coisas. Alguma coisa aconteceu que, enfim, teve que se mudar. De repente você foi despejada ou despejado, ou sei lá, tava numa relação que terminou e aí morava junto e agora tem que ir pra outro lugar. Enfim, pode ser muitas coisas. Mas eu vejo muito essa situação assim de mudança. De moradia, né? Vou pegar mais carta. 9 de ouros. 9 de paus. 5 de ouros. Vou puxar só mais um pouquinho. Eu acredito que aqui você tava numa situação que não tava legal. Tinha muitos obstáculos ou... Sei lá, você morava com alguém que não tava mais se dando bem com essa pessoa. Ou de repente tava levando muita pancada da vida. Tudo dando errado, sabe? Um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa dando errado. E o que mais você queria agora era relaxar um pouco, pelo menos, né? Dar uma pausa nesse caos todo. Achar um lugarzinho legal pra você e ficar por lá e... Sei lá, ficar de boba, sabe? Mas olha, eu vejo você achando esse lugar, sim. Eu vejo você achando esse lugar. Esse 5 de ouros aqui, eu vejo como você vindo dessa situação ruim, de repente, essa situação que você não perdeu coisas, ou você perdeu o lugar que você morava, mas você chega aqui nessa casa e é a casa que você queria, a casa que você tava buscando um lugar pra você ficar. Eu vejo você chegando nesse lugar. Em breve, hein? Em breve, não vai demorar. Não vai demorar, não. Eu vejo você deixando esse passado desagradável, deixando esse passado de lado e conseguindo passar um bom tempo. Um bom tempo com você, um bom tempo aproveitando a sua companhia, aproveitando o seu momento e bem com isso. Então, assim, apesar de tudo isso que aconteceu, que ainda está acontecendo, as coisas ainda vão mudar. Você vai ter o seu tempo de respiro. Você vai ter um tempo que você vai poder ficar mais tranquila ou tranquilo. Claro que as coisas na vida sempre vão acontecendo, né? A vida não deixa a gente ficar parado por muito tempo. Parado ou parado. Então, assim, aqui eu vejo você chegando nesse lugar e conseguindo aproveitar o que você não estava conseguindo aproveitar antes, né? 3 de copas. 6 de ouros. A lua. Ok, primeiramente com esse 3 de copas, eu senti muito uma situação assim de você ter essa casa pra você e você poder aproveitar do jeito que quiser. Então, se você quiser chamar amigos a hora que você quiser, por exemplo, pode chamar. Pode chamar porque agora só você mora ali. Agora só você mora ali e você tem o controle do que fazer, de quem chamar. Eu acredito que na questão financeira as coisas ainda estão um pouquinho limitadas, né? Ainda mais porque uma mudança exige bastante gastos, né? Uma mudança exige bastante gastos, né? Então, nesse primeiro momento, por um tempo, é bom que você controle bem as suas finanças. É bom que você controle bem como você gasta as suas finanças, porque vai ficar um pouquinho limitado, né? Mas apesar disso, eu vejo você feliz. Eu vejo você feliz por ter finalmente passado aquela fase e tá numa fase melhor, tá vendo
uma situação melhor, um futuro melhor. Essa lua aqui, essa carta da lua, especificamente nessa tiragem, me deu muita ideia de que você vai ter muita oportunidade para fazer magia, fazer bruxaria. Se você gosta disso, eu acredito que sim, porque esse vídeo é uma mensagem de Hecate, né? Então eu vejo você tendo a liberdade para praticar o que você gosta de praticar, de espiritualidade, o que for. Você vai ter a liberdade para praticar o que você quiser, como quiser. Porque você vai estar no seu espaço. Você vai estar no seu espaço e você vai conseguir trabalhar essas coisas da forma que você quiser. Sem ninguém encher no saco. Então eu vejo aqui muito espaço para magia e também muitas surpresas boas. Nessa posição aqui eu vejo coisas boas vindo dessa lua. Eu acredito que Hecate está falando que esse aqui vai ser o seu momento. Seu momento de poder se desenvolver da forma que você quer. Fazer magia, bruxaria, se é isso que você gosta, ou outras coisas, outras religiões, o que for. Você vai poder se envolver com a sua galera desse meio. E vai ter muito espaço pra você desenvolver isso, pra você finalmente poder se abrir e desenvolver isso na sua vida. Essa espiritualidade que antes você não podia, aqui vai estar podendo bastante. Então mesmo que tenha essa questão assim, a financeira e tal, eu vejo você muito feliz porque você tem essa liberdade agora. Mesmo que o financeiro fique um pouco limitado, você vai conseguir lidar com isso. E vai se sentir feliz porque vale a pena ter essa liberdade. Independente de como esteja financeiramente no momento, né? Até porque é temporário, sempre temporário. A espada. A mudança. Olha só. O loop. Olha. A mudança já vai exatamente de encontro com o que eu tava falando, né? Literalmente se mudar. E essas duas cartas aqui. Eu vejo essa espada cortando esse loop. Parece uma fita, né? Esse loop. Eu vejo essa espada cortando esse loop. Então se você tava numa situação, num lugar, numa casa que te deixava presa ou preso de alguma forma, você ficava preso dentro desse loop. Bom, eu vejo você pegando essa espada e cortando isso aqui. Esse loop parece um laço, né? Eu vejo você cortando esse laço. Então, assim, se for uma questão, por exemplo, de você se mudando da casa dos pais, não necessariamente vai cortar a relação com eles. Talvez sim, para alguns. Mas não necessariamente. Eu vejo mais você quebrando esse padrão que você tava, né? Antes. E você se libertando, mudando pra se libertar. Ir pra um lugar onde você consegue ser quem você quer ser. Onde você consegue fazer o que você quer fazer. Tendo mais liberdade pra ser quem você é. Tendo mais liberdade pra, enfim, sair desse loop e encontrar muito mais coisa fora disso, fora desse lugar. Então mudar completamente. Mudar completamente pra algo que você, inclusive, quer muito, né? Eu sinto que a Hecate aqui tá falando que precisa ter coragem pra fazer essa mudança. Mas você já tá fazendo, né? Você já tem bastante vontade de fazer essa mudança. Então vai em frente. Continua com isso. As duas leituras, a primeira e agora essa segunda, me falam sobre mudanças. Só que aqui eu vejo vocês do grupo 2 muito mais abertos para essa mudança, com muito mais vontade de realizar isso. Porque não aguenta mais o lugar que tava, simplesmente. Essa mudança tem que acontecer e você quer que ela aconteça. Você quer fazer isso acontecer. Precisa acontecer, você sente isso. E vai acontecer, muito em breve mesmo. Perdão, tive que fazer um corte, mas já embaralhei aqui.
você está muito próximo de alcançar o seu objetivo. Tá vendo? Falei que ia ser rapidinho. Medite e contemple. A energia está ganhando poder. Acho que dá pra traduzir assim. Então, eu vejo você... Primeiramente, você vai alcançar, vai achar esse lugar rapidinho, você vai se mudar, não vai demorar. E a partir daí, eu vejo você não só contemplando esse lugar novo, né, essa sua realidade nova, mas também tendo esse espaço para você crescer, principalmente magicamente. Magicamente, energeticamente, espiritualmente. Então aqui você vai começar a crescer muito nesse sentido. Você vai poder começar uma fase nova, né, com relação a isso. Você vai... Se antes você não podia praticar direito, se você não podia fazer exatamente o que você queria, como você queria, aqui você vai poder. E então vai ter muito crescimento, muitas experiências. Vai chegar uma fase muito boa para isso. Por causa disso, porque você vai ter essa liberdade. Né? Então, muito bem, grupo 2, você vai conseguir aquilo que você tá querendo chegar, o objetivo que você tá querendo chegar, tá muito perto. Tá muito perto, você vai chegar aqui. E a partir daí começar uma nova fase pra você. Então, muito bem, continue nesse caminho. Continue que vai dar certo, você vai chegar onde você quer. E bom, era isso que eu tinha pra vocês, grupo 2. Espero que tenham gostado da leitura. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário. Se inscreve no canal pra ver mais vídeos como esse. Eu agradeço muito pela sua presença e até a próxima. Se você escolher a opção 3, a Turmalina Negra, essa é a sua opção. Para quem é novo no canal, agradeço muito pela presença, sejam muito bem-vindos. Convido você para se inscrever, para ver mais vídeos como esse. E lembrando que essa é uma leitura coletiva, uma leitura geral, então nem tudo vai bater com você. Peço que absorva só o que faz sentido para você nesse momento. E se você quiser uma leitura que seja mais específica para você, meu contato está aí embaixo na descrição. Só mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que eu respondo como funcionam as minhas leituras. E aí a gente vê direitinho. A Torre, o Mundo, Pajem de Espadas. Eita, que tá uma situação meio caótica aqui, né, grupo 3. Eu acredito que aqui, assim como nas outras leituras, você também tá num fim de ciclo. Mas aqui, mais especificamente, é um negócio mais abrupto, mais inesperado. Com a Torre eu vejo essa situação, assim, de algo que não tava certo, não tava bom, não tava firme e que precisava cair para você construir de novo. Então aqui eu vejo que você tá num encerramento para poder se reconstruir ou reconstruir o que for que você estiver trabalhando, ou essa situação, esse ciclo. Não tá sendo uma situação agradável. Na verdade, eu acredito que você tá numa situação bem complicada. Esse mundo aqui não me dá uma ideia de completude, é ao contrário, parece que é uma interrupção, assim, no meio de algo mesmo. Tipo assim, corta isso aqui de uma vez que não tá prestando, faz tudo de novo. Entende? Vou pegar mais 3 cartas pra dar mais clareza. A Lua. O Rei de Ouros. 4 de Copas. A Lua apareceu nas 3 tiragens, hein? Quem diria, né? O vídeo é sobre Hecate. Essas são as mensagens de Hecate. Acho que eu tô entendendo melhor. Aqui eu tô vendo coisas se quebrando que
precisam sair. Eu sinto como se fosse convicções suas que não estavam certas. Convicções que precisavam ser quebradas mesmo. Isso aqui precisa ser quebrado para você entender que não é assim que tem que ser. Não é assim que funciona. Sei lá, você estava indo por um caminho que não estava legal, não estava certo, simplesmente não. Simplesmente parece que a deusa veio assim na sua vida e pá, chega disso aqui. Chega disso aqui que não vai ter mais não. Não tô gostando disso aqui. Vai ter que começar tudo de novo. Era meio que isso. Parece até que você tava assim num lugar bacana, uma situação bacana. Você tava. Parecia que você tava bem e estável. Antes disso acontecer, né? Mas assim, o problema é justamente esse. Por mais que você estivesse num lugar legal, se estivesse numa situação legal, as bases não eram boas. Essas convicções que você tinha aqui não funcionam. Não é pra ser assim. Simplesmente não é pra ser assim. Aqui eu não consigo especificar exatamente o que. Mas muito provavelmente tem relações com trabalho, com casa, com o jeito que você estava levando a vida, com coisas que você estava acreditando, talvez. Então, assim, parece que é uma mudança, assim, uma quebra que precisa acontecer na sua vida porque você não estava no caminho certo. Ou melhor, não que exista o caminho certo, né? Mas você estava se desviando demais do que você veio para fazer aqui. Então, assim, é uma quebra que parece que vem assim pra justamente te botar no lugar. Te botar assim. E eu sinto aqui que é muito mais com relação a crenças, a pensamentos, a convicções mesmo. Coisas assim que você acreditava que não é o que era pra ser pra você. Hoje. Nessa vida, talvez, ou realmente nesse momento. Então parece que essa quebra vem pra te colocar nesse lugar. Então agora você vai ter que reconstruir essas coisas e não vai ser fácil. Até porque, assim, eu vejo você desacreditada ou desacreditado de algo, alguma coisa, alguma situação que for. E com relação a isso, talvez até esteja descrente mesmo. Talvez você, por exemplo, acreditasse no Deus cristão, né? Já que esse vídeo é mensagens de Hecate, talvez você acreditasse muito no cristianismo e aí aconteceu alguma coisa que você pensou assim, não, esse aqui não é meu caminho, esse aqui não é pra mim não consigo mais acreditar nisso. E você se vê nessa situação de um certo desespero, assim, de nossa, o que eu faço agora? O que eu faço com isso? Você nem sabe direito. Tá um momento confuso. Mas eu também vejo você se encontrando. Esse página de espadas aqui me mostra que você vai buscar mais conhecimentos, você vai buscar entender melhor as coisas, ou com relação a isso que você acredita ou acreditava, ou descobrir coisas novas para você seguir um caminho diferente. Então, assim, eu vejo você desbravando conhecimentos. Então, apesar de tudo isso, eu vejo você se abrindo para conhecimentos novos, para coisas novas. E é basicamente o que você tem que fazer aqui mesmo. Assim, você vai sentir esse luto, né?
essa confusão passar, esses sentimentos, mas em algum momento você vai ter que se abrir pra mudança, né? Ter que se abrir pra, beleza, isso aqui não tá dando certo, então eu vou pra outro caminho. Vou fazer outra coisa, vou buscar outra coisa, vou buscar conhecer essas coisas, conhecer coisas novas. Então aqui é isso que você vai ter que fazer, buscar coisas novas, porque o que tava antes não tava servindo. O rei de paus, rei de espadas, 4 de espadas. Esses reis aqui desse deck, eu vejo eles muito como conhecedores, ou que buscam conhecimento, né? Que esse aqui tá vendo esse livro, o outro tá vendo o mapa. Então aqui eu vejo você procurando mais informações, mais conhecimento. E tendo também o ímpeto de procurar, de entender, de procurar entender as coisas de forma diferente. Aqui, na verdade, eu vejo uma certa dificuldade da sua parte, da sua mente consciente de realmente se abrir para essas coisas, né? Assim, você vai se abrir, mas essa parte da sua mente ainda vai ficar bastante resistente. Talvez você seja uma pessoa bem racional, que se guia muito pela razão. Pode até ser, inclusive, que o que aconteceu foi algo assim que foi meio que extraordinário para você. Foi algo assim que foge à razão. É por isso que você vai ter essa mudança. Então, assim, existe uma dificuldade de compreender isso racionalmente. Mas eu vejo seu coração se abrindo para isso. Aqui pede que você não use tanto a razão. Use mais emoção. Até intuição, dá pra dizer. E o 4 de espadas? O 4 de espadas aqui me fala que você não precisa se preocupar tanto. Então, assim, apesar de tudo, você vai ter esse momento de descanso. Você vai poder descansar, você vai poder descansar sua mente também. Então, assim, você vai, apesar de tudo isso que aconteceu, não vai ficar esse caos para sempre. Você vai começar a explorar essas coisas novas e você vai começar esse ciclo novo. Um ciclo que você vai ter vontade de começar e de desbravar, de procurar saber mais. Vai ser algo que vai ser agradável. Vai se tornar agradável. Eu sinto que esse 4 de espadas fala aqui pra você, assim, calma. Vamos com calma. Vamos com calma aqui, vamos entender com calma, sem pressa. Não precisa se apressar, não. Não precisa de desespero. Vamos indo. Simplesmente vamos indo. Vamos ver o conselho das cartas como. O labirinto. O tiro. As bolhas. O labirinto eu sempre acabo vendo como algo que... um caminho que você vai ter que conhecer, são lugares desconhecidos, você vai ter que se encontrar. Você vai ter que se encontrar, basicamente. Encontrar o seu caminho, encontrar o seu objetivo, suas vontades, o que você quer, o que você gosta. Aqui tá pedindo que você siga em frente. Que você siga em frente sem medo. Sem medo do que você vai encontrar. Porque não importa. Não importa o que você vai encontrar. O que importa é que você tente. Que você tente, que você busque se encontrar. Que você percorra esse caminho, que você
não tenha medo desses caminhos ou de procurar esse caminho. Na verdade, eu sinto que vai ser algo muito bom pra você. Tem muita limpeza também, né? Então, assim, vai ter que... Tem muita coisa que está sendo limpa já, né? Então, sei lá, o lugar que você tava, as convicções que você tinha, tudo isso está sendo limpo para dar abertura para você encontrar esse seu caminho. Para dar abertura para você ir atrás disso. Eu vejo assim o caminho meio que abrindo assim. Mas assim, não posso dizer. Não é algo linear, né? Temos esse labirinto aí. Não é algo linear. Você vai tentar ir por esse caminho, aí não deu certo, vai pelo outro, aí esse aqui acha que não, tenta mais um, aí esse aqui, tá interessante, vamos ver, vamos ir mais. Tá me entendendo? E aqui pede que você não tenha medo disso, que você não tenha medo de conhecer, de descobrir, de experienciar. Hecate pede que você experiencie. Que você vá atrás de conhecer mais, de entender mais, ir atrás de conhecimento. Vamos ver as cartas do Moonology. Um novo começo está vindo. Você vai começar um novo ciclo. Você já está começando um novo ciclo, na verdade, né? E é tempo para se curar. Aqui, assim, de imediato, eu vejo que você precisa tirar esse tempo pra curar, né? Porque foi um baque, né? Foi um baque que você passou e tem que ter um tempinho ali pra você se curar, pra você começar a se sentir melhor de novo. Mas assim, com calma. Só ir com calma mesmo. Você vai descobrindo as suas opções, vai descobrindo coisas. Você não precisa ter pressa, não precisa... Essa situação não é uma situação assim de desespero, sabe? Já foi o desespero, tá indo, tá passando. Agora é pra você começar a reconstruir começar a construir algo novo com calma. Com calma, descobrindo o que você quer construir. Descobrindo o que você realmente quer construir. Então, assim, apesar de tudo, isso vem pra trazer algo muito importante pra você. Eu sinto que tudo isso aqui vem pra trazer reflexões muito importantes pra você. Coisas assim que você vai perceber, que talvez você olhe pra trás e pense, nossa senhora, se não fosse aquilo, eu não ia estar aqui hoje, eu não ia ter conseguido entender o que eu entendi, sabe? Então é isso, um novo ciclo vindo pra você. Eu espero que dê tudo certo pra você, grupo 3. É o que eu tinha pra vocês hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal pra ver mais vídeos como esse. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima.